Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspic, eu sou engenheira de alimentos e a gente está aqui continuando o nosso assunto de boas práticas de manipulação de alimentos. Se tu está vendo esse vídeo pelo YouTube e tu tem interesse nesse assunto, tu pode entrar no link que vai estar na descrição desse vídeo, que te leva diretamente para a plataforma da Certificado Curso Online, onde tu consegue acessar nosso curso completo, incluindo o download do nosso material de texto que a gente está usando durante o nosso conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a preparação do alimento e as boas práticas durante o preparo do alimento. Então, eu trouxe para vocês, como sempre, um pouco da questão teórica para vocês darem uma lida. E a gente vai continuar falando, como eu falei na última aula, sobre o controle de temperatura, porque ele é muito fundamental para o nosso preparo do alimento, como ele também é na questão de manutenção dos equipamentos e, obviamente, na segurança do alimento que a gente está entregando. A gente vai falar um pouco sobre higienização dos alimentos, a gente já falou sobre higienização de equipamentos, de utensílios, mas hoje a gente vai falar sobre higienização de alimentos e da superfície também, que é uma consequência, sobre o manuseio dos alimentos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as práticas e manutenção na cadeia de frio. Então, a gente já falou sobre o controle de temperatura do frio e a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula de hoje. A 216, que é a nossa resolução que a gente está usando para o nosso curso, cita que, durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. A gente já falou diversas vezes sobre contaminação cruzada, inclusive a gente tem uma aula específica sobre isso. E deve-se evitar o contato direto e indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo. Então aqui a gente vai falar sobre a preparação do alimento. Quando a gente falou sobre contaminação cruzada, a gente falou sobre placa de corte, que, de certa forma, é o preparo do alimento. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos alimentos frios. Então, aqui a gente tem uma questão sobre a área que a gente armazena esses alimentos. Então, quando a gente fala sobre frio, sobre a cadeia do frio, a gente precisa pensar que a gente tem que armazenar esses alimentos. Se eu for armazenar uma carne crua, eu não posso armazenar junto com o alimento que está pronto. Eu não posso armazenar junto com uma sobremesa. Eu não posso armazenar junto com queijos, por exemplo. Se eu for armazenar dentro do refrigerador alguma fruta, eu também não posso armazenar junto com carnes cruas. As carnes cruas, eu não posso armazenar com as carnes que estão prontas e eu estou deixando refrigerar. Então, basicamente, a gente precisa entender que a gente precisa organizar o nosso espaço de armazenamento dos refrigerados. Porque a gente vai ter alimentos, se a gente não tem um estoque separado para os alimentos que estão embalados, são refrigerados, e os alimentos que estão prontos para o consumo, a gente precisa organizar esse espaço. E eu estou falando sobre ter estoque separado e afins, porque muitas vezes a gente vai lidar com lugares que são pequenos. Se eu tenho um estabelecimento no shopping, por exemplo, já citei para vocês exemplos de shopping, eu tenho um espaço que é muito menor do que se eu tiver dentro do mesmo shopping uma loja que é o restaurante. Dentro do shopping normalmente tem restaurantes grandes e tem os restaurantes da praça de alimentação. Vocês conseguem compreender a dimensão das cozinhas. Então a gente precisa pensar que a cozinha que está dentro da praça de alimentação é muito menor que a cozinha que vai estar dentro de uma loja, que virou um restaurante. Então, eu consigo imaginar que o lugar que eu vou armazenar os meus produtos vai ser diferente também. Porque talvez no espaço que eu tenha na praça de alimentação, eu tenha 2 bancadas que vão ser térmicas, então eu vou ter embaixo dessa bancada aquela bancada que tem as portinhas e gavetas, enfim, que é refrigerado. E esse é o meu espaço para tudo. Talvez eu tenha mais um freezer para botar alguns produtos se eu conseguir colocar num espaço, mas meu espaço é limitado. Se eu tenho uma cozinha grande, que eu posso ter um freezer horizontal, um freezer vertical, 2 bancadas com refrigeradas, eu vou ter mais espaço, eu vou conseguir organizar melhor. Se eu tenho um restaurante que eu tenho uma câmara fria e mais um estoque refrigerado e mais um balcão, vocês conseguem compreender que as dimensões elas vão ser
significativas sobre o nosso armazenamento. Então, eu preciso ter uma organização, eu não posso deixar tudo junto. Isso vale na nossa casa também. Na nossa casa, a gente só tem a geladeira. Normalmente. A gente, às vezes, pode ter 2 geladeiras, mas na minha casa eu tenho uma geladeira. Como que a gente faz o armazenamento dos nossos alimentos? A gente tem a gaveta da geladeira que a gente coloca o hortifruti, a gente tem um espaço que a gente coloca os ovos, a gente tem uma prateleira que a gente vai colocar os alimentos prontos nos potinhos, a gente vai ter uma prateleira que a gente vai ter o queijo guardado, e a gente vai ter uma prateleira que a gente vai deixar os alimentos crus. Uma carne que eu ainda não usei, porque eu botei para descongelar, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha essa separação. E ela vai ser fundamental para a gente não ter a contaminação cruzada. Imagina se eu deixo uma carne descongelando na mesma prateleira que tem um pote de alface, que eu não tampei, por exemplo. E eu tenho uma contaminação cruzada entre um e outro. A carne eu vou colocar no fogo. Se ela estiver contaminada, eu vou conseguir, né, inibir, até eliminar 100%, dependendo do meu processo, alguma bactéria daquela carne. Mas o alface a gente só vai higienizar ele, vai consumir. Então, eu tenho chances de ter uma contaminação cruzada e no meu alface eu consumi uma bactéria que é comumente encontrada na carne. E isso acontece bastante quando, né, em contaminação de salada, no caso. De ser contaminação de bactérias que a gente não espera encontrar numa salada. Então, é muito importante que a gente saiba essa questão de armazenamento dos nossos produtos. Eu sei que a gente está falando sobre preparação de produto, mas isso é um ponto importante que a gente vai utilizar um pouquinho né, durante nossa aula. Outro ponto importante é a higienização de hortifrutícolas, ou seja, eu tenho vegetais e frutas, eu preciso higienizar. Como que eu vou higienizar? De forma correta. E daí entra uma questão mitos da internet, né? Tem gente que fala que tem que higienizar com vinagre. Tem gente que fala que tem que só lavar. Eu sempre digo, né? Vinagre, coitado, ele sofre isso com isso porque ele foi feito para temperar a salada. Ele não foi feito para higienizar. Quem higieniza a salada é a água clorada que a gente vai diluir na água, vai deixar de molho e vai higienizar a salada. O vinagre, ele não foi feito para isso. E é muito louco, né? Porque na internet a gente acha... Deve ter umas 25 tarefas pro pobre do vinagre, que a única que ele tinha, de fato, era temperar a salada. Então, se vocês conhecem esse mito de que vinagre higieniza, já tirem isso da cabeça de vocês, porque vinagre não foi feito para higienizar a salada, e isso é muito importante. Então, dentro da resolução, né, da 216, determina que, quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos ao processo de higienização a fim de reduzir a contaminação superficial. Os produtos da higienização dos alimentos devem ser regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. Ou seja, aqui embaixo até coloquei, ó, como que a gente faz o passo a passo, né? Misture 2 colheres de sopa por litro de água. É importante a gente pensar na medição de colher mesmo. Porque se eu falar, coloquem X% no 1 ppm, né? Que é parte por milhão da água, assim ninguém consegue entender. Então, a gente precisa entender de forma simples. A gente precisa que as coisas sejam objetivas na cozinha. Então, se eu precisar colocar uma instrução de trabalho na área de higienização de salada e eu tenho que escrever: a cada litro de água misturar 2 colheres de sopa da água clorada, porque daí vai ter uma água clorada já separada ali, é o jeito mais fácil. Deixar 10 minutos de molho, depois tem que enxaguar esse alimento que está de molho para ele estar pronto para consumo. Isso é importante porque a gente tem que facilitar os processos. E, obviamente, né, a água sanitária que foi comprada para fazer esse processo de higienização, ela vai ser própria para alimentos, isso é importante. Existem águas sanitárias que não são próprias para usar como na higienização de alimentos. Quando a gente compra, né, para o consumo do restaurante essa água sanitária, provavelmente quem comprou já fez esse processo de saber que a água é própria para isso, né, a água sanitária, e vai utilizar ela. E daí vai fazer a diluição dentro desse 1 litro de água para deixar de molho.
Não precisa deixar mais do que 10 minutos. Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou deixar 20 minutos então, porque daí com certeza vai estar 100% higienizado. Não precisa mais do que 10 minutos, porque o cloro ele perde a funcionalidade dele, vamos falar assim, depois de 10 minutos. Então eu não preciso deixar esse tempo todo. E às vezes, tem algumas frutas, o morango é um grande exemplo, se tu deixar mais de 10 minutos, ele vai se desmanchar. Então, isso às vezes também tem que ter esse cuidado, né? Que não precisa de mais tempo. Se te falaram que é, né, se tem a instrução que é 10 minutos é funcional, higieniza para tirar o excesso, escorre a água ali do alface e ele está pronto para consumo. Mas é importante a gente fazer essa higienização e cuidar o tempo que a gente vai fazer, né? Porque o que acontece? Na prática, o que acontece muito? Tô ali no meu restaurante, higienizei a salada, coloquei a salada no buffet, acabou a salada do buffet. Mas não tem salada higienizada. Vou lavar aqui um pouquinho com água corrente, vou colocar ali para o pessoal consumir, né? Para as pessoas consumirem. Eu posso estar entregando um alface que não foi higienizado, que pode ter contaminantes. Então, a gente precisa compreender o tanto que é consumido de salada no nosso restaurante para fazer a higienização. É importante que seja lavado, né, um período antes da abertura do restaurante para deixar tudo higienizado. E aquela questão, higieniza e armazena num recipiente, coloca uma etiqueta que aquele alface está higienizado de tal dia. Então, alface higienizado 1º de janeiro. Guardei ali no meu refrigerador. Quando forem utilizar para salada, vão pegar o alface refrigerado do dia. Se não consumir tudo hoje, pode consumir esse alface amanhã, que já está higienizado. Mas é melhor que tenha que sobrar um recipiente de alface para amanhã do que falte hoje e eu utilize um que não foi higienizado. Então, a gente tem que pensar muito na logística da preparação do nosso alimento. Outro ponto importante da preparação de alimentos é o processo de fritura. Na nossa RDC, a gente tem que os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperatura não superiores a 180 graus, sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração evidente das características fisicoquímicas ou sensoriais, tais como aroma, sabor, formação intensa de espuma e fumaça. Quando a gente fala sobre fritura, e dificilmente um restaurante não vai ter uma fritura, pode ser que seja um restaurante que tenha um apelo mais saudável, mas a gente gosta de comer fritura, então a gente muitas vezes vai ter fritura no restaurante. A gente precisa cuidar muito a questão do óleo. Normalmente, tem uma fritadeira para fazer o processo de fritura dentro desse restaurante. Se eu tiver numa padaria, numa confeitaria, eu também vou ter esses processos de fritura, porque eu tenho que fritar um pastel, fritar um bolinho, fritar uma cueca virada, não sei, em alguns outros lugares deve ter outro nome, mas é super gostoso de comer. Eu preciso fritar um pãozinho de sonho, que muitas vezes é frito, não é assado. Então, eu tenho processos de fritura no meu serviço de alimentação. Como que eu vou fazer o controle dessa fritadeira? Então, trouxe para vocês a questão teórica, né? Como vocês sabem, dei uma lida. Aqui falei um pouco sobre os registros. A gente vai falar também sobre o extintor dentro da cozinha, que ele é super importante. Mas a gente vai pensar aqui na nossa fritadeira. Então, eu trouxe uma foto aqui de uma fritadeira. Talvez seja um pastelzinho. Mas eu posso estar fritando batata, polenta, qualquer outra coisa. Eu estou usando um óleo em grande quantidade. Na legislação diz que o óleo não pode estar acima de 180. Se a legislação diz que o óleo não pode estar a 180, vocês conseguem compreender que eu preciso fazer um registro da temperatura desse óleo. Então, mais uma planilha de controle para nossa lista. Eu vou ter uma planilha de controle de temperatura do óleo. 2 vezes por dia, 1 vez por dia, depende do quanto eu uso esse óleo. Se eu trabalho numa padaria e eu fico aberto das 7 da manhã às 6 da tarde e eu posso ir fritando coisas, eu vou ter o uso da fritadeira o dia inteiro. Eu vou tirar essa temperatura mais de 1 vez por dia. Eu só uso a fritadeira no horário do almoço. Do meio-dia às 3 da tarde, fritando umas batatas. Eu vou fazer controle de temperatura 1 vez nesse meio tempo. E eu vou garantir que o óleo não está acima de 180. Se o óleo estiver acima de 180, ele vai perder características. A gente vai
Sabe é muito comum, e eu acho que talvez vocês consigam visualizar o que eu vou falar agora, que é visualizar o cheiro. Mas muitas vezes a gente pode ir num lugar, ou a gente passa na frente do lugar e a gente pensa, que cheiro de óleo saturado. É um cheiro muito específico. Talvez algumas pessoas não consigam pensar, ter essa lembrança do odor quando eu falo, mas é um cheiro muito característico de óleo saturado, de um óleo que foi usado muitas vezes, que passou da temperatura. E isso é muito ruim, porque se eu fritar um alimento nesse óleo, o alimento não vai sair não vai ter uma sensorial boa. Sabe quando a gente compra um pastel que tá pingando óleo, que absorveu aquele óleo, não é aquele pastel sequinho que a gente chama? Tem vários processos que podem gerar isso. Um óleo que estava frio e a gente tentou fritar, um óleo que estava velho, que estava saturado, e a gente foi utilizar ele. Então, a questão do óleo é muito importante. Como que eu vou saber que um óleo está saturado ou não, Juliana? Talvez vocês estejam se perguntando. Existe uma fitinha de saturação de óleo. Do mesmo jeito que tem uma fitinha de saturação de cloro também. Não falei para vocês na parte de higienização. Faz um parênteses. Quando a gente vai fazer a higienização das saladas, a gente tem uma fita de cloro que a gente pode colocar ali e fazer o registro diário da água clorada, da água que a gente está fazendo a higienização. Não é obrigatório em muitos lugares, mas na 216 não cita o controle do cloro, né? Mas alguns lugares fazem porque é uma forma de tu se garantir também, né? Às vezes a gente vai fazer coisas que não estão na legislação, mas a gente controla e a gente vai deixar registrado. Quando a gente, né, fecha parênteses, quando a gente fala do óleo, a gente tem uma fita de saturação. Essa fitinha, bom, primeiro que o óleo é quente, tu não vai pegar a fita e colocar ali com a mão, né? Tu pode ter uma instrução de trabalho de como fazer esse registro do óleo. Tu vai pegar um pegador mesmo de alimento, com uma luva térmica, tu vai segurar a fitinha de óleo com o pegador. E tu vai colocar ali no óleo e logo tu vai tirar. Ele tem umas fitinhas de cor. Na aula de controle de registros eu vou trazer um modelo de planilha de óleo para vocês. Acho que é a última aula que a gente vai ter. E daí vocês vão conseguir visualizar tudo que a gente tá... Eu vou deixar para ter tudo numa aula só, pra gente conseguir visualizar de um modo geral tudo que a gente precisa registrar, que vai ser, eu acho que, interessante. Mas, assim, a gente tem essa fitinha, ela vai ter cores, daí tu vai saber se tá 2%, 5%, e a partir disso tu vai saber se tu precisa trocar esse óleo ou não. Quanto mais tu utiliza o óleo, mais tu vai ter que trocar ele. Tu pode muitas vezes fazer uma filtragem nesse óleo, mas tu tem que trocar para garantir que o óleo não tá sendo usado de forma saturada. Isso é importante. Ou o que tu pode fazer também, né, ao invés de usar essa pinça para fazer esse controle, se tiver aquele cestinho de colocar o alimento, tu pode colocar a fita de saturação dentro ali do cestinho, mergulha um pouco e já tira, tu já vai conseguir enxergar. Mas é importante a gente não botar a mão perto, porque a gente pode se queimar. Então, a gente tem um curso dentro da plataforma que é de segurança do trabalho, que fui eu que ministrei, eu sou engenheira de segurança do trabalho também. E eu falo bastante sobre a questão da fritadeira, porque é isso, tem que usar um mangote térmico, porque o óleo pode borbulhar. Isso também é importante, o controle de temperatura. O óleo muito quente vai borbulhar e pode transbordar. E a queimadura de óleo é absurda, né? Não preciso nem comentar. E uma coisa importante do óleo que eu quero falar para vocês, que é um adendo no assunto óleo, mas eu acho importante. Quando a gente usa fritadeira, então pensando nesse modelo de fritadeira que a gente tem aqui no nosso material de texto, dentro da fritadeira, quando ela tá sem óleo, tem uma marca que vai dizer o máximo de óleo que tu coloca. Se tu coloca... Por quê? Pensando que tu vai colocar um cesto com comida que provavelmente vai estar congelado, então vai ter um choque de temperatura, o óleo ele vai subir, porque tu vai estar colocando alimentos dentro. Se tu passar da altura máxima de óleo, vai transbordar esse óleo. E se transbordar, não tenho nem o que dizer, né? Vai ser óleo para tudo que é lado, pode dar um acidente de trabalho. E além do fato de que higienização em um espaço que tem muito óleo é terrível. Isso que eu vou falar para vocês agora como resolver isso. Eu falo na aula de segurança do trabalho em cozinha,
Mas é importante que a gente compreenda que quando acontecer de ter queda de óleo no chão, a gente não coloque água e a gente não bote um pano. Porque, enfim, né, água e óleo não são amigas, então a gente não vai conseguir higienizar isso. A gente pode fazer, se tiver uma poça de óleo no chão, porque teve esse transbordo transbordou esse óleo da fritadeira, é colocar farinha. Coloca a farinha de trigo nesse óleo, essa farinha vai absorver esse óleo, ela vai virar uma pastinha ali, uma gororoba, e tu vai conseguir remover esse óleo sujo e botar no lixo. E daí depois vai ser mais fácil de tu fazer a higienização daquele espaço. Isso é super importante. E outra coisa que eu citei ali no nosso PDF, né, falei sobre o equipamento de proteção individual, e eu queria falar bem rapidamente para vocês na questão do óleo, é sobre o extintor do tipo K. Então, se o meu óleo chegou numa temperatura muito alta, ele pode pegar fogo. Se, por exemplo, eu não higienizei minha fritadeira, porque também a fritadeira tem que estar no pop de higienização. Uma vez a cada 2 dias, vou filtrar o óleo, vou trocar o óleo, aproveita esse momento que está sem óleo e limpa a fritadeira. Se eu tiver muito resquício e resíduo de alimento, o óleo está quente, a fritadeira está quente, ele pode pegar fogo. Quando a gente tem fogo que envolve óleos e gorduras, a gente usa o extintor do tipo K. Porque é um extintor próprio para a cozinha, próprio para o uso nesses tipos de incêndio. Ele é um extintor que tem uma base de potássio, então ele vai saponificar o nosso fogo. Não vai jogar água no fogo com óleo, porque eu já falei, né, citei 1 minuto atrás, o óleo e a água não são amigos. O que dá para fazer também, se for fogo na fritadeira, é tapar. Porque se abafar, né, abafou uma frigideira com óleo, por exemplo, né, não precisa ser só uma fritadeira. Uma frigideira com óleo pegou fogo, porque deixou muito tempo no fogão e a temperatura subiu demais, vai pegar fogo, acontece, né, muito. Não deveria acontecer muito, mas eu digo que é o exemplo mais comum de a gente pensar. Abafa, ou com pano úmido, não molhado, úmido, ou com a própria tampa, que ele vai apagar o fogo. Então, seguindo nossa questão de preparo de alimentos, vamos falar sobre o processo de descongelamento. Então, a 216 cita que o descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais do alimento se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. Então, eu não quero ter micro-organismos que podem me levar a DTA. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração, a temperatura inferior de 5 graus, ou em um forno micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Ou seja, então aqui eu trouxe, né, os 2 métodos seguros para descongelamento, que a própria legislação fala: refrigeração e descongelamento. E citei os métodos que não podemos utilizar: temperatura ambiente e água. Então vamos falar um pouco sobre isso. Preciso descongelar um alimento? Como que eu vou fazer esse processo? Quando a gente trabalha num restaurante, a gente não vai usar micro-ondas para descongelar, porque eu não estou usando um pedacinho de carne. Só se for um restaurante que ele porciona o alimento e daí ele descongela o porcionamento. Mas numa forma geral, eu vou ter pedaços de carne grandes para descongelar, para utilizar. Então, eu não vou conseguir usar, ou eu boto num forno direto para assar, ou eu vou fazer um descongelamento na refrigeração. E daí eu preciso de organização e planejamento para fazer isso. Porque se eu preciso manter a temperatura, ele vai demorar alguns dias, ele não vai descongelar de um dia para o outro. Só se for um pedaço de carne pequeno, daí ele descongela de um dia para o outro. Na nossa casa, descongela. A gente vai fazer um pedaço de carne pequeno. Mas um pedaço de carne grande, talvez não descongele de um dia para o outro. Então, eu tenho que fazer um planejamento de uns 2 dias para descongelamento. Quando a gente tem um produto congelado de carne, a gente tem a validade desse alimento congelado. A partir do momento que eu estou descongelando, eu não tenho mais como respeitar a validade que ele tinha congelado, porque ele não está mais congelado. O congelamento, ele mantém a validade diferente do refrigerado. Vocês podem ver isso no próprio supermercado, como os alimentos congelados têm validades maiores. Então, eu vou colocar esse alimento para refrigerar, para fazer o descongelamento. Vou colocar num recipiente e vou etiquetar esse
esse recipiente. Descongelamento, dia tal. Então, descongelamento 1º de janeiro, válido até 3 de janeiro, por exemplo. Porque eu escolhi que em 2 dias eu tenho que utilizar esse alimento que eu descongelei inteiramente, eu não posso recongelar nada. E daí, depois que eu preparei o alimento, né? Então, descongelou, eu preparei. Preparei, eu tenho 5 dias para consumir. Se eu não consumir ele imediatamente. Porque ele está preparado, daí eu tenho a validade do alimento que está preparado. Então, isso é muito importante, a gente ter esse controle. Inclusive, um outro trecho que é da legislação é: alimentos congelados antes do tratamento térmico deve-se proceder do descongelamento a fim de garantir adequada penetração de calor. E aqui fala sobre devendo ser seguidas orientações constantes na rotulagem. Então, isso é muito importante, né? O rótulo do alimento vai estar ali, como que tu vai descongelar, qual é a temperatura de descongelamento, né? Como que tu vai fazer para cocção, para que tu tenha a qualidade desse alimento. O que eu citei antes? Que não podemos descongelar na água em temperatura ambiente. E eu digo isso porque os mitos da internet, que tá tudo bem, né? Uma vez eu vi um vídeo na internet que era uma pessoa descongelando uma carne na água do chuveiro. Eu vejo esses vídeos, eu acho que o meu coração para. Chega na boca, porque não pode, né, gente? Eu falei na aula de contaminação cruzada pra vocês que não pode lavar o frango antes de cozinhar ele, que é um outro mito que as pessoas falam muito na internet. Não pode descongelar na água, porque é a mesma questão da contaminação cruzada. Os micro-organismos, né, a gente falou na aula de DTA, os micro-organismos gostam de água, gostam de oxigênio. São condições favoráveis para eles. Inclusive, é o que está escrito aqui na RDC, né? Em condições... aqui, ó, em condições favoráveis... O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar as áreas superficiais e se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O que são as condições favoráveis? Água e oxigênio. Oxigênio na temperatura ambiente, está dando temperatura também. Muitos micro-organismos, eles ficam muito felizes se eles estão a 35 graus. Então, eles vão se multiplicar muito rapidamente. E tu vai ter doença transmitida por alimentos, porque tu vai ter um problema ali no teu alimento. E gostam de água, então tu não pode dar água a temperatura ambiente para eles. Tu tem que refrigerar para descongelar, porque eles não vai ter uma condição favorável em 5 graus, certo? Outro processo, então, né, seguindo nosso baile aqui no nosso processo de preparo de alimentos, o processo de resfriamento. Então, falei para vocês na questão do frio, no começo da aula, sobre a questão do armazenamento, que é importante também, né? Aqui, a RDC cita que o processo de resfriamento do alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação. Então, a temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 a 10 graus em até 2 horas. O mesmo deve ser conservado sob refrigeração inferior a 5 ou congelado em menos 18. E daqui eu citei 2 métodos, né, de resfriamento, que é o banho-maria invertido e a divisão por tamanhos menores, equipamentos de refrigeração e ventilação adequada. Então, assim, quando a gente fala sobre alimentos, vamos pensar coloquei inclusive aqui, ó, alimentos que podem se beneficiar nesse método de resfriamento. Sobremesas, carnes, produtos para congelamento, sopas e molhos. Então, eu fiz uma carne de panela que eu preciso utilizar num sanduíche. Se eu vou comer num sanduíche, a gente quer que essa carne fique refrigerada. Porque a gente vai misturar ela num requeijão, numa maionese, vai botar uma salada, a gente vai fazer um sanduíche com essa carne. Então, eu preparei a minha carne de panela, ela tá quente. Eu preciso refrigerar ela para usar. Eu vou colocar no refrigerador, etiquetar que é carne de panela para sanduíche, foi feito dia 1º de janeiro, 5 dias de validade, então até dia 5 de janeiro eu tenho que usar. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia. Então até o dia 5 de janeiro eu posso usar essa carne. É importante que a gente também entenda que eu não posso dar uma nova validade para essa carne quando eu usar ela no sanduíche. O sanduíche tem que ser consumido no dia. Por quê? Porque se eu der 3 dias de validade pro sanduíche de uma carne que eu fiz dia 1º e usei dia 5, eu vou estar dando 8 dias para essa carne. Ficou confuso, talvez? Fiz a carne dia 1º, eu posso usar até dia 5.
para fazer sanduíche. Dia 5 eu usei essa carne. Era o último dia. E eu dei 3 dias de validade pro sanduíche. A carne que era para ser consumida até o dia 5 vai ser consumida dia 8. Então a gente tem que cuidar muito as questões das validades, tá? Isso é muito importante. Refrigerei. Desculpa. Refrigerei essa carne. Sobremesa é um outro exemplo. Fiz um pudim. O pudim é feito no forno. Vai estar quente, eu preciso refrigerar esse pudim para o consumo. Vou refrigerar ele de forma rápida num refrigerador. Outro equipamento que é bom também de utilizar, se eu vou congelar, por exemplo, é o congelamento rápido. Existem uns espaços de congelamento que tu coloca uns carrinhos dentro. E tu vai congelar de forma rápida, que não é o congelador, esses produtos congelados. Também é uma forma de ser rápido, tá? Sopas e molhos, que a gente também citou. Então, preciso... Talvez alguns molhos eu consuma eles quentes, mas alguns molhos... Se eu estiver fazendo molhos para os meus hambúrgueres, por exemplo, eu preciso que esse molho esteja gelado. Uma maionese caseira, de alho, um molho barbecue caseiro. Eu fiz os meus molhos ali, vou refrigerar. Se foi nenhum desses é quente, né? Mas a gente pode pensar num exemplo que é um molho quente que eu preciso refrigerar para usar no meu hambúrguer. Então, isso é muito importante que a gente faça que esse resfriamento seja rápido, porque a legislação diz até 2 horas. Outro ponto, então, técnicas de cozimento segura. Então, a gente vai cozinhar alimentos, cozimentos a vapor, fritura, que a gente já falou, assar e grelhar, cozimentos lentos. Legislação fala que, após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura para que não favoreçam a contaminação. Conservação a quente, conservação, né, por refrigeração, que a gente citou agora, que eu tenho que passar de 60 em 2 horas, né, de 60 graus para 10 graus em 2 horas. E a conservação quente. A temperatura deve ser mantida por até 6 horas, após as quais os alimentos devem ser consumidos ou refrigerados. Isso é importante porque isso vai ser válido para quando a gente usa alimentos quentes que vão para um buffet. Eu não posso ter um alimento que fique 10 horas exposto no buffet. Provavelmente ele vai ser consumido, né? Mas a gente precisa pensar que os alimentos eles têm um prazo para ser consumidos quentes dentro de um buffet. Outro ponto importante são as validades. Acabei de falar da validade da carne de panela. Eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter. Então, o prazo de validade, né, o prazo máximo do consumo do alimento preparado deve ser consumido, né, de forma a garantir as questões higiênicas por 5 dias. Então, eu vou manter refrigerado por 5 dias, porque ele é um alimento que está preparado. E isso é muito importante, porque a validade é... quando a gente... O que a gente pode pensar, né? Pensando na questão da validade. Comprei um produto industrial. Ele não tem 5 dias. Ele tem 10 dias, 15 dias. Depende do processo que ele passou. Se ele foi esterilizado, pasteurizado, se ele teve uma cocção, se ele foi seco, Isso tudo vai depender do processo para a gente ter uma validade. Mas, geralmente, os produtos industriais têm um conservante, tem aditivos que vão nos ajudar a manter esse alimento por mais dias. Quando a gente só prepara o alimento, a gente usa 5 dias. Existem alguns alimentos que a validade é maior. Se eu fizer um pudim ou um quindim, por exemplo, a validade vai ser maior do que 5 dias, porque são alimentos com muito açúcar, que passou por um processo de forneamento, que vai conseguir fazer com que esse alimento dure mais. Mas a legislação diz 5 dias, porque é uma forma de generalizar todos os produtos. Porque imagina ter uma legislação que vai te falar todos os dias, produto por produto. Um ovo cozido, por exemplo, tem que ser consumido até o dia seguinte, porque senão ele não está mais bom para consumo. Então, ele não chega a 5 dias, ele é 1 dia. Então, alguns alimentos vão ser exceção nesses 5 dias. Como que eu vou saber qual é o alimento que é exceção, Juliana? Daí entra toda uma questão de estudo por trás disso. Eu vou ler um artigo, eu vou ver prazos de validade de outros lugares que servem o mesmo produto para ver o quanto que eles estão dando de validade. Qual é a característica desse alimento? Se eu tenho uma torta de morango e uma torta de mousse de chocolate,
e uma torta de branquinho e negrinho? Eu falei branquinho e negrinho também. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de branquinho e negrinho, tem gente que chama de brigadeiro e beijinho. Se eu tenho uma torta que tem um morango, ela vai durar um dia, porque o morango, ele água. Então, isso é muito importante, porque eu não vou dar 5 dias de verdade para um bolo que tem morango. Agora, para um bolo que tem fios de ovos e ameixa, eu vou dar 5 dias. Ele vai durar 5 dias. Então, a matéria-prima que eu tenho pode muitas vezes não durar os 5 dias e eu preciso trabalhar nessa questão da validade, porque ela é muito importante. Então, quando a gente vai falar sobre preparação do alimento, vamos recapitular. Temperaturas, o lugar que eu estou armazenando, não vou ter contaminação cruzada, então eu vou deixar o armazenamento de forma segregada. Vou cuidar quando eu for fazer fritura, a temperatura do óleo, a saturação do óleo, vou ter controle de saturação pela fitinha de saturação, vou fazer o registro dessa saturação. Alimentos, né, cocção, vou fazer o alimento na cocção certa. Falei para vocês numa aula, em mais de uma aula inclusive, sobre a questão do frango e da carne de porco, por exemplo. A gente não consome carne de frango e carne de porco mal passado, porque mais chance de contaminação de alimentos. Então, a gente mantém a temperatura acima de 70 graus nesses alimentos e come eles bem passado, que a gente chama. A carne de gado a gente já consegue consumir mais mal passada, provavelmente não chegou na temperatura que deveria o centro da carne, às vezes não, a gente consome às vezes bem mal passado. Mas é uma carne que não vai ter tanto risco quanto se eu comer um frango mal passado. Então, a gente tem que cuidar dessa questão da cocção para que o alimento, ele seja, né, ele tenha a segurança e a questão higiênico-sanitária adequada no processo de cocção, certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre o armazenamento dos alimentos preparados, que eu já citei para vocês na questão de refrigeração, e sobre o transporte desses alimentos. Ou seja, se eu vou consumir um alimento, ele precisa ser transportado da cozinha para algum lugar. Se ele vai ser da cozinha para o buffet, se ele vai ser da cozinha para a minha mesa. Se o meu restaurantes universitários fazem muito esse processo de ter empresas terceirizadas que fazem a produção do alimento e o alimento é transportado para servir no restaurante. Então, esse transporte tem que ser feito de forma segura, porque é um alimento que está pronto para ser consumido e ele vai ser levado para um outro estabelecimento para consumir. Como que eu faço isso de forma segura? Então, na próxima aula a gente vai ver sobre isso, certo? Se tu estiver gostando da nossa aula, tu pode deixar nos nossos comentários, tanto na plataforma quanto no YouTube. E a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigada, gente! Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.